Cast, podcast New Way. Olá, New Way Cast no ar. Eu sou a Érica do Douglas. Eu sou o Douglas da Érica. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de todo sábado às 18 horas pela Atitude TV. Já foi lá em nosso canal? Já se inscreveu? Ativa as notificações e fica com a gente, porque todo sábado a gente tem um assunto relevante para o seu relacionamento. E se você quer saber mais coisas sobre relacionamento, sobre a vida em geral, e também pode perguntar lá no @souneway, que nós respondemos e conseguimos interagir com você, trazendo informações fresquinhas e soluções para os seus problemas. E hoje o nosso bate-papo é sobre namoro gospel. Existe? Ô, Será que glória! dá O pessoal certo? fala em mistério e tudo. Vamos lá, gente. Eles são Mistério casados. das línguas. Ai, ai. Esse podcast vai render. Então já quero pedir para você curtir, compartilhar e enviar para o maior número de pessoas possíveis. Eles são casados há 16 anos. São pais da Maria Eduarda, de 13 anos, e Maria Flor, de 8 anos, e são líderes de família aqui na sede e lideram o curso A Caminho do Sim. E também, se você está pensando em construir aquela mega festa, aquele festão, não procure a concorrência, é Vidal Festas, tá? Isso aí. Faz contato com nossos irmãos, porque... Vai aparecer o arroba aqui deles. Temos que abençoar o ministério dos irmãos, né? Doce, festa, sempre bem-vindo, né? Doce, eu gosto, né, amor? Doce é gostoso, gente. Sejam muito bem-vindos, Vidal e Milena. Obrigado pelo convite, Douglas e Érica. Eu sou o Vidal da Milena. Eu sou a Milena do Vidal. Casados para sempre há 16 anos. Aleluia! Gente, aprenderam direitinho, né? Aí tá na veia. Tá lá, né? Bem, a gente quer conhecer um pouco da história de vocês, né? A gente tem um bate-papo aqui de 40 minutos, mas a gente quer saber um pouquinho da história de vocês de namoro até o casamento, já que a gente tá falando se é que dá certo o namoro gospel. Gospel. Vamos lá, onde vocês se conheceram? Como é que foi o namoro? Foi tranquilo? Vidal deu trabalho? Nós nos conhecemos na faculdade, né? Na faculdade, só que ela estudava e eu não. Como assim? Tu ia pra lá pra olhar o pessoal? Ou... Não, ela tinha uma amiga que namorava um amigo meu. E esse amigo falou, minha namorada tem uma amiga que tá lá, cara, assim, tá assim, entendeu? E eu acho que ela parece muito contigo, ela tem a mesma pegada, menina calma, tal, centrada, eu acho que vocês dariam certo. E aí ele me levou pra buscar a namorada na faculdade e esse dia... Só pra tu ficar de olho, pra ver claro, se rolava o match? Foi espiar a terra. Pra ver se rolava o match? Eu fui, né? Fiquei lá e... E aí, se encantou de primeira? De primeira. Sério? Aí cheguei lá, né? Quando encontrei, todo socialzinho. Todo arrumadinho? Falei, é crente. Tá vindo da igreja. É esse! Aí, E ouvindo o que no carro? Kleber Lucas. Só ouvia louvor. Foi me levar em casa, levou a gente em casa. Todo dia me levava em casa. Viramos amigos. E aí era Kleber Lucas no carro. Eu falei, gente, é crente. É esse. Cheguei em casa, mãe conhecia um rapaz lá na igreja, lá na escola, na faculdade. Eu acho que ele é crente, eu acho que Deus colocou na minha vida e tal. Você já era crente? Eu já. Tá. E aí a gente foi se conhecendo, ficamos amigos. Demorou pra conseguir um beijo, né, amor? Demorou. O que? Ela foi Pra difícil? você conseguir ou ele? Quem foi difícil? Foi ela foi difícil. Ele ficou Eu tentando. tava facinho. Não, o cara foi na faculdade, levando todo dia em casa. Você acha o que ele queria? Não, o cara é gente Ter boa. amizade? É gente boa. Dá certo. Ele gostava de trabalhar de Uber. Amizade. nem tinha Nem tinha Uber, ele tava criando um negócio. Valeu. Tava panfletando, né? Valeu. E por que tu gostava de ouvir louvor? Tu era crente? Sim e não, né? Não. Na verdade, eu sempre... Não existe sim ou não. É sim, não. Conta a tua história. Eu era católico da Renovação Carismática. Ah, você era praticante. Praticante de verdade, assim. Então, a gente buscava da nossa maneira Claro. e fazia nossas escolhas também. Então, é por isso que eu era um pouco crente, né? Então, no caso, pode ser que seja Você cria em Deus, é isso sim, já? Sim, muito. Tá. Sempre. Então, já tinha essa pegada já cristã, trabalhava com retiros, com recuperação de pessoas. Então, a gente já tinha mais ou menos essa pegada aí, então...
Na igreja católica. Na Você católica. já era atuante? Sim, sim. Tá. E aí você quando descobriu que o crente era católico? Como é que Então, foi? No começo tá tudo bem, né? Ninguém perturba ninguém, cada um na sua. Aham. Todo mundo E quer aí beijar a na gente. boca. Todo mundo As quer coisas beijar na vão ficando boca. mais sérias, né? Aí. Noivamos, Vocês mas namoraram ele. quanto tempo? 5 anos. Rolou 5 anos. Quem enrolou quem? A gente namorou 6? A gente namorou A 6? gente namorou 6. 5, mas na verdade foram 6, né? Também, porque teve 2 vezes que você terminou Mas comigo. essa fase. Ih, Essa fase foi dentro dos 5. Ah, é? Sim. tá. Então, aí começamos a namorar, né? Eu ia pra igreja, ele ia pra dele, e ficava assim. E aí, quando foi ficando mais. O negócio foi ficando mais sério, ele foi falar: ó, como é que vai ser? Eu pensando, né? Como é que vai ser? Como é que vai educar os filhos? Como é que a gente vai casar? Onde a gente Começou vai a pensar lá casar? na Comecei a pensar lá na uma vez frente. casada. Que isso poderia ser um problema, né? Porque como que eu ia falar coisas que não era da minha crença? Tem coisas que é da crença dele e tem coisas que era da minha crença. Então, a gente ficou com essa, eu fiquei com essa dificuldade. E aí, confrontada com isso, como que ia ser, aí eu terminei com ele. Eu abri mão porque eu achava que não ia dar certo, que eu não podia abrir mão da minha fé e eu não ia abrir mão dos ensinos que eu ia dar para as minhas filhas. Terminei o relacionamento. E você falou pra ele o motivo Explicou do pra ele? término? Escrevi uma carta para ele. Terminou de um jeito maneirão. Pegou uma Eu carta, imaginei. lê aí. É, porque era Gente, difícil, eu não, né? pra mim, primeiro que eu não ia conseguir falar tudo que eu queria. E pra mim tava sendo muito difícil abrir mão, porque ele era um ser humano incrível, era bom filho, era trabalhador. Então, assim, Princípios, valores, ele princípios e sempre valores teve. eram os mesmos Tá que o escasso meu. no mercado, Mas, né, irmã? na verdade, o que mais me chamava a atenção era essa parte religiosa. Isso, pra mim, era o que mais Claro. E aí, através de um casal de amigos, ela me levou até um casal que tinha o mesmo testemunho, a mesma história que eu. E ela falou assim: Milena, como é o caráter dele? Quem é o Anderson? Aí eu falei: o Anderson é trabalhador, ele é um bom filho, eu vejo como ele trata a mãe dele. E aí eu fui observando essas coisas, isso já separada, tá? Porque eu tava em oração, Depois de quanto tempo de namoro que vocês terminaram? Já tava noiva, já devia ser uns 2 anos. É. Eu fiquei de aliança no dedo, em oração, buscando a Deus, buscando resposta, porque Terminou o namoro, eu tinha mas não tirou terminado, aliança. não tirei Olha, Ela aliança. gostava A questão dele, da ela terminou, aliança. tanto que foi, ó, toma aqui, ó. Eu Sai não correndo. tirei, continuei buscando, e aí essa amiga conversou comigo, acalmou meu coração, ela falou: Milena, olha meu testemunho. Aí falou, o esposo dela tinha as mesmas características dele, e ela falou: olha como é que ele é hoje, ele serve comigo, e contou a história Ele se dele. converteu depois. Converteu. Ah. E aí eu fiquei naquela, eu falei: o que eu vou fazer agora? Aí eu tive uma ideia muito genial, Ah. que foi ligar pra ele ir lá buscar a geladeira e o fogão. Porque nós já Você já tinha a tínhamos- mobília da casa? Já tínhamos tinha, já comprado tava tudo guardado lá na minha fogão, casa. Algumas coisas já estavam na casa dela. E aí, E como Aí eu falei: é isso, aí liguei, eu falei: vem aqui pra buscar as coisas, buscar a geladeira. eu queria ver ele pela última vez? Fala a verdade. Eu queria ver. Última não, mãe. ela tava cheia de maldade. Eu falei: quando ele Não, chegar aqui... Intencionalidade, mulher intencional. Ah, tá. A Então gente tem eu tava maldade. com maldade na Isso. faculdade. Claro. Você tava com Ela tava com intenção agora. Você tava com bondade, você queria dar um Isso, tá. upgrade na vida da irmã, entendeu? Isso, E é. aí agora ela tava com Eu queria intencionalidade, somar, eu isso queria aí. somar. Como é que foi pra você quando ela terminou? O que passou na sua cabeça? Ruim demais, porque realmente eu entendia que ela seria a mulher da minha vida. Você tinha essa certeza? Sim, porque eu dei uma enrolada para noivar, assim. Ela queria noivar antes e tal, e eu dei uma enrolada. Então, quando eu aceitei noivar, eu tinha certeza que seria Ia casar. que seria a mulher da minha vida, que eu ia Aham. casar e ficar com ela para sempre. Então, assim, eu tinha muita amizade pelo pai dela, pela família dela, todos, né, a mãe, mas o pai, eu era muito ligado ao pai. Então, eu tinha essa certeza. E quando ela terminou, foi muito, muito, muito triste. Foi uma porrada do Mike Tyson, assim, que eu levei, sabe? Eu desmontei. Eu lembro que eu saí da casa dela chorando muito, eu também não falei nada, né? Você aceitou, né? Eu li a carta. A gente nem conversou depois que ele leu. Ele leu. Eu li,
E foi embora. Entrou no carro e embora. saiu. Ah, a carta foi pessoalmente ali? Foi, é. E tu leu na frente dela? Na frente dela. Gente, E aí sério? E aí eu liguei pra um amigo, falei, Calma aí, cara... quem tá tocando? Que telefone é esse que tá tocando? É o É o seu? teu, amor? Ih, gente, é o meu. Calma aí. Para assim mesmo? É, ué. Se fosse ao vivo Se fosse lá, ao vivo. se fosse ao vivo já era. Põe no silencioso, amor. Você viu e ia falar, gente, alguém atende o telefone dela, por favor? Parou onde, diretor? E aí? Para, ainda Na bem que é carta. gravado, hein? Ai, meu Você Deus. recebeu ao vivo. É, Leu. é nessa parte, Fabrício? É, eu fiz essa pergunta. Vou fazer de novo, vou voltar, tá? Voltando para o Fabrício. Como é que foi pra você ler essa carta? Foi pessoalmente? Ela te entregou? Você leu na frente dela? Como é que foi isso? Foi pessoalmente, eu li na frente dela, li em silêncio, e aí a lágrima começou a escorrer, muito triste na hora, e entrei no carro, não falei nada com ela, entrei no carro, Foi embora. liguei para um amigo, fui embora e chamei ele para conversar, falei, cara, preciso conversar contigo. E aí foi um choque, né, porque, como eu falei, eu achava que, eu já tinha certeza que era a mulher da minha vida e eu não entendi nada. Mas quando você pensou assim, ó, muitos se convertem para conseguir a pessoa, não existe isso, Douglas? Existe. Existe ali, principalmente o homem, que é muito a mulher é crente, aí o que ele faz? Você crente também. Finge que tá lá. Não é convertido, ele só diz que é crente. Você não pensou assim, poxa, eu não posso perder a Milena. Se a Mas Milena ela é mulher... colocou na carta algum motivo? Ela botou o motivo? Ela disse pra você por que estava terminando? Sim. Ah, e você não pensou em nenhum momento, vou virar crente? Mas aí seria uma coisa que não seria de coração, né? Eu estaria Você tomando... fingiria, né? Como muitos fazem, só pra Gente, conseguir. por isso Homem de que caráter. eu voltei, né? Tá vendo? E a gente... Coraçõezinhos, Fabrício, saindo. Ui. Bota aí uma Ele tinha as espada de convicções Ford. dele também, entendeu? Eu sempre Então, tive minhas convicções, eu achava que eu tava no caminho na verdade, ele correto. achou que fui eu que perdi. Entendeu? Com certeza ele pensou assim, Que poxa, lindo, perdeu o partidão. eu sou um cara que daria moral pra ela e tal. Eu também Ela não sou. conhece as estatísticas mundiais, tá? Pois Depois eu conto aqui. parece Depois eu que conto não- aqui. Eu vou contar aqui depois conta a estatística. Tá faltando um homem assim, valoroso que nem eu no Querida, mercado. 1000 anos atrás, Humilde, a gente é... humilde. A gente é old people, não é dessa geração, a gente. Tá, e aí? Aí vocês ficaram separados por quanto tempo? 6 meses. 6 meses. E foi onde ela me ligou pra buscar a geladeira, o fogão, os E tu negócios. não que tinha na casa imaginou dela. que aquela ligação era pra Eu desconfiava, né? Porque eu sabia que se eu encontrasse... um flashback, assim? Ia dar... Se a gente se visse, não ia dar certo. Tem um Então, negócio que o passarinho canta, sei lá, né? Se encontrasse, o passarinho ia cantar. E cantou, né? Tiraram uma licença especial de 6 meses do relacionamento. Mas em 6 meses você ficou sozinho, você também? Eu fiquei sozinha. E com a aliança no dedo? Durante 6 no meses? dedo. Não tô Aí eu não fiquei com a entendendo aliança isso. no dedo, não. Isso era um laço de alma. Você já tinha um Então, laço eu de alma fiquei com ele. porque eu queria uma resposta de Deus. Eu terminei porque eu queria ficar sem ele e em oração para que Deus me respondesse. Porque eu não queria fazer nada que não fosse um propósito de Deus. Eu não queria Mas sair a do aliança propósito. tinha que estar ali? Eu Pra tu fiquei lembrar e porque... olhar, e lembrar. Não, eu fiquei porque eu queria essa resposta. Eu falei, Deus, eu não vou tirar enquanto o Senhor não falar comigo. Bota E na eu conta de fiquei, Deus, eu né? continuei Não, eu noiva. acho até um ato de coragem. Porque quando a gente tava aqui, tinha o culto Mas ele Namora tirou, 3. tá? Ele Não, tirou a E aí eu aliança. fiquei chateado, O pô. cara Não. tomou uma cartada. Eu tomei... Não, Tomou uma cartada. Eu tomei um soco do Mike Não, Tyson. mas se ela terminou, ele entendeu o quê? Eu vou tirar a aliança. Então, ainda deu uma cartada nele, ó. Eu duvido que o Douglas usaria aliança se tivesse terminado com ele. Se ela Então, colocasse ele na também carta, não olha, usou. se você mudar, eu vou voltar. Ela não escreveu isso na carta. Então, pra mim, acabou, pô. Pra ela não acabou, mas pra mim acabou. Mas eu também conhecia ele. Eu sabia que se na pressão também não rola nada. Então, assim, foi a minha decisão. Eu falei, eu quero Foi fazer uma o que decisão Deus quer. arriscada, Eu hein? não quero. Foi arriscado. Porque talvez, se ele tivesse encontrado uma outra pessoa, se ele não quisesse voltar pra você. Então, na minha cabeça, eu continuei noiva dele. Laço de alma. Se Deus fala pra mim assim, não, Laço de alma. eu ia tirar e acabou. Mas eu ainda tava buscando resposta. Tá, Então, eu continuei. entendi. Olha, E aí? Eu sempre pergunto pras pessoas, quando a gente vai falar pra noivos, namorado, que todo mundo que fala assim, não, você quer viver os sonhos e planos de Deus pra sua vida? O que as pessoas fazem? Levantam a mão, né?
Aí eu pergunto, e se Deus mandar você largar essa pessoa que está do teu lado? Não responde agora, senão vai dar problema. Mas se Deus mandar? Então, assim, você teve a ousadia de sair e falar, se for que volte. Muita gente não quer arriscar isso, porque às vezes não quer viver o plano de Deus, quer viver o plano dela. Então, Eu tinha esse medo mesmo de fazer algo que fosse do meu coração, não fosse propósito de Deus e me tirasse daquilo que era plano de Deus pra mim. E aí, quando o bonitão foi lá buscar as coisas que você sugeriu e pediu... Foi arrumado? Foi arrumado? Como que foi? cheiroso? Aí meu coração já tava em paz. Foi arrumadinho, Foi igual arrumado, ali? né? Foi arrumado. O soldado não vai pagar. O soldado já vai preparar. O homem sábio. O homem sábio conquista sua Cara de esposa. graça, homem é tudo igual, né? Não. É diferenciado. Ah, tá. Se fosse um vagabundo safado, é de qualquer jeito, ia tentar forçar a barra. Entendi. Pô, eu aumentei até o som agora, botei o Kleber Lucas mais. Eu acho até que ele iria pra igreja, entendeu? Ah, Depois do término, eu acho que se ele fosse... Ele ia aparecer domingo eu lá na gostei, eu gostei, isso eu acho que... Eu admiro mais ainda isso nele. Era a convicção dele também, da religião dele. Então, ele não queria abrir mão da dele também por mim. Nós dois tínhamos essa convicção. é, muito interessante que vocês dois eram muito convictos no que vocês Do que- criam. isso aí. Ok, os dois criam no mesmo Deus. Mas a gente sabe que cada religião tem as suas particularidades. Sim. Como a católica, como a cristã e outras aí. Você não ficou preocupada? Eu sei que você terminou, porque você ficou com essa dúvida, como que vai ser uma vez casado. Mas você nunca pensou sobre o julgo desigual? Ok, mas então, quando eu decidi ligar para ele, meu coração já estava em paz. Eu sabia que o que Deus tinha para fazer, ele ia fazer. Demorou. Respirou fundo, hein, Vidal? Demorou. Deve ter visto que tava ruim no mercado, né? Ah, Aí de repente fala assim, pô, vou chamar de volta porque o negócio tá feio. Eu vou com mais ou menos mesmo, que eu acho que enquanto o príncipe do cavalo branco não vem, vamos no do cavalo preto. Aí fui eu, né? Demorou, mas... Aí a gente se reencontrou e aí a gente viu que nada impedia a minha fé e nada impedia a dele. A gente viveu a nossa vida. Só que é uma fase muito difícil. Foi difícil. Caminhar sozinho é muito difícil. A gente precisou ceder um pouco, né? Eu, no caso, eu tinha minhas convicções, mas eu cedi no lance do casamento. Ela falou assim, quero que case na minha igreja. Aí você concordou? eu concordei, entre aspas, porque a igreja católica não aceita o casamento ela era da Metodista Wesleyana na época, não aceita, mas aceita a da Batista. Ah, é? Sim, a igreja é reconhecido, o casamento da igreja batista é reconhecido na igreja católica, então... Vocês escolheram a Batista para Sim, casar? a gente casou na Metodista Wesleyana, no templo da Metodista, mas com o pastor Batista. Entendeu? Então, era pai de uma amiga nossa, e aí ele celebrou o Por que casamento. vocês estariam aqui conosco? Pastor né? Eleazar, obrigado aí. Tanto que é bem coerente isso, porque teve um ano que teve um jogador do Flamengo que ele queria casar, a esposa era lá da região sul do Brasil, católica, e o padre falou, não, só caso vocês fizerem o curso de noivos. Só que procuraram a gente. eles não conseguiam curso de noivos aqui no Rio de Janeiro. Aí vieram procurar a gente aqui na igreja para ver se a gente aplicava o curso só para eles. Porque o padre aceitaria o curso daqui. Da Batista, É. né? Tem isso. E ela cedeu também, né? Assim, que eu sei que foi uma coisa muito difícil para ela, que foi a gente batizar as crianças na igreja católica. Primeiro a gente apresentou Aí depois batizou. Na igreja evangélica. metodista. Primeiro apresentei. As crianças já estavam grandes quando... Sim. Entendi. E aí, vocês, na verdade, estavam vivendo as duas religiões dentro do casamento. Sim, domingo é o nosso Isso não domingo. dava conflito, não, gente? Então, a gente não viveu as duas religiões. Cada um vivia a sua. Eu e as crianças, a gente sempre seguiu o evangélico. A igreja evangélica, sempre. Como é que ficava a identidade de uma só carne? Já que cada um Então, vivia a sua. era difícil. Era difícil porque... Essa parte era muito difícil. A gente tem o hábito de domingo, né? A gente juntar a família e almoçarmos juntos. E depois dali, depois do almoço, ia ela pra Metodista e eu ia pra missa, né? Pra Igreja Católica. Uhum. Então, assim, a gente não vivia essa... A parte religiosa, A parte religiosa em unidade, era separada, era é. separada. E isso custou muito para vocês? Sim, muito. Realmente foi uma perda de tempo, né? Da minha parte, principalmente. Quantos anos vocês ficaram vivendo isso dentro do casamento?
Já tem uns 4 anos aí que ele tá caminhando comigo, mas é um Aos tempo 16 anos, mais de 10 anos vocês muito viveram- solitário. Vocês viveram de forma individual. É. E aí Uau! e aí eu conheci a Igreja Atitude, aí vim no encontro de empreendedores, aí depois vim no culto de homens. Ah, tu era aquele, né, que gostava, sim. Ele, Não, sempre então, gostei, ele a gente sempre olha. visitou comigo. Ele sempre A gente trabalha ia. no encontro de casais da Metodista Wesleyana. Desde quando a gente casou, a gente desde casou em que a gente casou, a gente 2009. A trabalhou. igreja permitia que ele trabalhasse nos Sim. encontros de casais, mesmo ele sendo católico. Isso. Então, a gente trabalhava... 2009 nós casamos em junho. E em julho nós participamos do encontro de casais. Sim. E aí, 2010, até a pandemia, a gente trabalhou. Todo ano. E ele que cobrava, ó, tá chegando o encontro de casais, hein? Ele não se convertia nesses encontros? Não, é era uma possível. expectativa Jesus todo ano. amado. Todo fim de encontro era aquela expectativa. Eu ia dizer, meu Deus do céu. não é Agora possível vai, esse agora vai homem. nada. Mas foi no tempo de Pois Deus. é. Deus foi lapidando. Aí eu conheci a igreja aqui e me identifiquei muito porque assim, as pessoas são mais leves, né? A gente, tipo assim, eu me identifiquei bastante porque é muito parecido. Teve julgamento, entendeu? Pois é, as pessoas foram me aceitando do jeito que eu era e aí vamos Na embora. atitude. Também, é. Então foi aqui que você se batizou? Sim, foi aqui. Foi aqui que ele se converteu ou não? Acredito que sim. É. tudo Ele já aqui, essa caminhada. ele já visitava aqui nos eventos da igreja. Quando nós fizemos o Vida, através da nossa célula, Uhum. Vocês são líderes de célula hoje somos também, líderes né? de célula. Quando nós voltamos do Vida, ele voltou convicto de que ele ia caminhar mesmo. Caminhar juntos. E aí aí ele começou a assiduidade nele aos domingos. E aí saímos do Vida decidindo ter uma célula na nossa casa. Aí E ele tivemos não os era líderes. batizado ainda? Ainda não. Mas aí tivemos líderes de célula. A gente foi anfitrião, esses líderes assumiram lá em casa. E aí, agora a gente foi consagrado líder de célula. Aleluia. Que isso, hein? Nesse meio tempo ele batizou, Aham, tudo aconteceu. aham. Se eu tenho um conselho para dar é que realmente não perca tempo. Um dos dois do casal, principalmente o homem, normalmente é mais fechado com isso, né? Então não perde tempo não, caminha junto, porque realmente perde tempo. Você perde o tempo com a tua esposa, com seus filhos. Então é bom que Onde um estiver, o outro tem que outro. estar. acelere esse E que processo. seja ao lado de Jesus, né? Caminhando com certeza. Jesus, né? Com ele no centro. O que mudou na sua vida, Vidal? Já que você era um cara de princípios, valores, conhecia a Bíblia, servia a Deus, servia as pessoas. O que mudou de verdade quando você realmente viveu um novo caminho? Na verdade, eu acho que o maior eu ganhei em todas as áreas da minha vida, mas o maior ganho foi na minha família. Hoje eu tenho um casamento maravilhoso. Nós temos, né, assim... claro que tem essas briguinhas, normal. Mas eu acho que a gente leva menos tempo para resolver os problemas, né? A gente entende o lado do outro. Hoje fala a mesma língua. Então, A identidade do casal já está construída ali, isso. com Deus no centro dessa identidade. Seria isso? Acho que o maior... A parte da minha vida que eu ganhei mais foi na família mesmo. Ou seja, viver em família, viver dentro de casamento sem Jesus não dá, né, Douglas? Não, em lugar nenhum. Tá? Em lugar nenhum. Principalmente dentro da família. Principalmente dentro da família, porque... Que é onde o diabo mais ataca. Isso aí. Né? O principal ministério, o primeiro e principal ministério é a família. E é muito difícil mesmo, porque se você não tiver uma base, uma raiz, você não fica na igreja. A gente tinha, graças a Deus ele nunca foi de balada, nunca foi nada disso. Mas assim, tinha momentos que a gente saía aos domingos para um aniversário, para um churrasco, e eu falava, vambora, tem o meu horário. Pra ir pra igreja. Bora que eu tenho que ir pra igreja. E aí? Então, se tinha alguma coisa Não no horário... brigava, Não, não? amanhã eu não... Ele sempre foi de boa. Sempre Vambora. cedeu. Sempre cedeu. E aí, me deixava em casa, eu tomava banho. Muitos domingos ele ficava em casa pra ver jogo, né, amor? Gosta de jogo, né? É. Botafoguense, né? Eu permaneci firme, ia com as crianças de bebê, pequena, recém... Sozinha. Sozinha. E isso custou muito pra você, Muito, Milena? muito. Porque É muito solitária a caminhada sozinha. Porque você senta lá e você ouve coisas e você fala, cara, ele podia estar aqui ouvindo. Eu via casais na igreja e eu ficava, como eu queria meu marido aqui comigo. E não tinha isso. Isso é muito complicado.
Mas a minha fé era muito firmada, eu era muito enraizada mesmo na fé. Então, nada me abalou, nada tirou a minha convicção de que... Você nunca pensou em deixar ele? Deixar ele, não. Se ele não se convertesse? Não? Não. Ela escreveu outra carta, não é verdade? O povo quer saber, tem que perguntar. Não, nunca pensei em deixar, porque ele nunca me impediu de nada. Ele nunca implicou, na verdade, com nada. Tá. Se eu tinha meus horários, ele sabia, ele respeitava, entendeu? Muitas vezes me levava, muitas vezes ia comigo, mas ele não tinha compromisso em estar comigo. Mas é muito solitário, porque eu ia sozinha com as crianças e eu precisava dele. Quem está vivendo isso hoje? Um casal de namorados e noivos que esteja vivendo isso hoje. O que vocês diriam para eles? Para observar a característica dessa pessoa, se vale a pena. Se vale a pena passar por isso, porque não é fácil. E aí depois você vê lá na frente que não valeu a pena, a pessoa não se entregou para Jesus. E você vê que perdeu tempo. Então, você já tem que observar caráter. É um homem que gosta de trabalhar, vai prover na sua casa. É um bom filho, porque isso é muito importante. Isso foi uma característica dele que chamou minha atenção. Se ele é um bom filho, ele vai ser um bom marido, ele vai ser um bom pai. Vai ser um péssimo filho, não tem como ele ser um bom marido. Cuidar de mim, não vai. Então, isso foi uma das características que eu falei, poxa, pode ser que ele seja crente, mas ele não seja um homem provedor, não seja cuidadoso. Existe muito isso, né? A gente fica observando muita coisa. E, graças a Deus, o que foi... o muito importante mesmo foi eu ter observado as características dele, observado os comportamentos, o que ele gostava, como que ele se comportava. E isso foi o que me fez decidir. Na tua visão, ela falou aqui do tempo que ficou sozinha. Pra você era ruim também? Também. Se sentia mal em estar na igreja sozinho? Sim. Porque eu, como eu era muito Ativo? na igreja, eu era da Pastoral do Dízimo, eu era lá tem um encontro, na verdade um retiro, né, que chama-se Maranatá, e assim, todo mundo sempre com as esposas, né, e eu sozinho também, então também era ruim pra mim. Só que eu tinha, assim, eu não enchia o saco dela pra ela andar comigo, porque eu sabia que ela era uma mulher temente a Deus. Eu sabia que ela estava buscando a Deus verdadeiramente. Então, eu não deixava ela à vontade, mas eu queria que ela estivesse comigo, eu queria que minhas filhas estivessem comigo. Então, isso aí mexia muito comigo também, né? E assim, você tá sozinho, acontece que você não se concentra, Sim. né? Você não fica naquela mesma pegada. Parece que está faltando alguma coisa, Tá né? sempre faltando, né? Então, assim, quando eu comecei a caminhar junto com ela, a gente conseguiu entender mais ainda essa falta, entender o porquê que fazia tanta falta, né? O grande diferencial disso é que ele nunca impôs para mim que ele queria fazer os ensinamentos para as crianças. Ele não tinha essa imposição, não, eu quero ensinar isso, eu quero ensinar aquilo. Então, se existisse isso, talvez a gente não estivesse junto hoje. É isso que eu queria. É nesse ponto que eu queria chegar. Criação de filhos, né? Não só Ele na me criação deixou de muito à filhos, vontade. como do relacionamento do casal. Por quê? Como uma exceção, o casal conseguiu equilibrar Foi uma isso, porque ele exceção. abriu mão, você abriu mão, tal. Mas nem todo mundo é assim. Então, o que a gente quer passar para quem está vendo e ouvindo? É que quando há essa questão de julgo desigual não às vezes não é só religião diferente, não, tá? Até a parte econômica, a parte cultural, social, também gera julgo desigual. Então parece que cada um está caminhando por um lado. Isso gera dor dentro do casamento e muitas vezes acaba com o casamento. Propósitos são diferentes. Propósitos são diferentes, as visões de mundo são diferentes. Se não houver o diálogo honesto e transparente, acaba ruindo. Por isso que a gente tem uma lição lá no A Caminho do Sim que a gente fala: abra bem os olhos antes de casar. É para ver todas as áreas. E depois de casar, aí você tem que fechar um pouquinho. Por quê? Você não pode querer ver tudo, já casou. Então, quando vocês começaram a abrir concessões, é fechar um pouquinho dos olhos e deixar Deus agir. Mas não é todo mundo que consegue. Então, Douglas, hoje a gente vê que a grande parte da população ela não é tão assídua para seguir a Jesus, né? Sim. Então, assim, ela segue do jeito dela, mas não é do jeito dela. Segue o que ela acha que é Isso Deus. aí,
Entendeu? Então, assim, a gente vê que realmente o julgo desigual, ele atrapalhava no nosso caso. Nós éramos um casal que buscávamos a Deus, cada um de uma maneira, mas a gente buscava a Deus, né? E você imagina onde as pessoas acham que estão seguindo a Deus verdadeiramente. Então, é importante, sim, que o casal caminhe junto. Desde o namoro, como a gente está no curso também, no Caminho do Sim, é importante que caminhem juntos, que busquem juntos, que tenham a mesma... que vivam a castidade, que é o que é necessário, que por aí no mundo não é... A santidade é bíblica, né? Pois é. Então, a gente entende, sim, que a gente perdeu tempo. A gente perdeu... Eu perdi tempo, na verdade. Ela já estava caminhando. Mas eu perdi tempo. Mas eu perdi tempo porque eu acho que eu ainda não tinha visto e conhecido o que eu deveria conhecer, que foi o que eu conheci. Verdadeiro Jesus ali, Isso. né? E deu a verdadeira forma de seguir a Jesus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e cumprem o seu propósito. Tem essa segunda parte que ninguém quer ouvir. Eu acredito que o que vocês viveram pode ajudar as pessoas a não viverem isso. Já, não preciso então viver isso aqui. Eu sei que pode dar certo, mas eu também sei que pode dar muito errado. Então, tô tomando uma decisão. Igual ela tomou, Senhor, me mostra aqui. Isso. O que fez dar muito certo foi a... Posicionamento dela? persistência dela também, posicionamento. E eu ceder, né? Então, mas a sua fala já complementa. Quando você fala assim, eu não precisava ter vivido isso. Entendeu? Pra que eu tô relutando? Então, importante a gente pessoa ouvir e aplicar na vida dela. O que a gente está propondo, né? Todas as vezes que Deus nos orienta para convidar algum casal para trazer e compartilhar a história de vida, é que quem esteja assistindo a gente se identifique. Se identifique com o que vocês trazem ali de pessoal, mas pergunte ao Senhor o que eles irão fazer com a vida dele. Né? Cada um é responsável de si. Todas as nossas escolhas trazem consequências. Vocês estão falando das consequências que foram para vocês casarem, estando em religiões diferentes, e o tempo que vocês perderam, que vocês poderiam estar juntos. Então, é isso que a gente realmente quer deixar claro. A gente não está aqui para dizer, você está certo ou você está errado. A gente está aqui para dizer, a minha experiência de vida, né, me fez fazer essa escolha, ou me trouxe esse dano. Claro que dentro de qualquer relacionamento é troca. Eu quero ser amada, mas eu preciso amar. Todo relacionamento é troca. Se eu dou demais e eu recebo de menos, não dá. Né? Não vai ficar desigual ali. Então, ter entendimento de que a gente precisa exercer os nossos papéis dentro do casamento, em todas as áreas da vida, só com Jesus no centro. Só mesmo ali à luz da palavra de Deus. Senão, não dá. Eu sempre falo que casamento é algo sobrenatural. Algo terreno, senão a gente não ficaria casado pro resto da vida com a mesma pessoa. Eu falo, Deus tem muito senso de humor, Jesus, não é por isso que ele não casou. Jesus não casou. Ué, mas tu não queria casar? Mas ele tu é um não homem tão feliz. Porque ele, apesar de ser humano, ele é divino. O que é divindade? É quando pega as duas partes criadas por Deus, homem e mulher, e juntam, tornando uma só carne. Mas só que Deus tem que estar no centro do relacionamento. Teve um evento... Nunca tá sozinho, né? Nunca. Deus está ali contigo. Tem que estar no meio, tá? A gente teve um evento aqui no Golf que eu ia cantar com o Padre Omar. Você cantou? Ele cantou. Não. A ousadia de cantar com o Padre Omar. Aí o Padre Omar chamou pra cantar. Aí eu falei, cara, o que o padre vai querer cantar? Aí fui lá ensaiar. Aí era a música Entra na Minha Casa, Entra na Minha Vida. Tava na moda, né? E eu não conseguia entrar na hora certa. Ele canta, mas tem dificuldade pra... E os músicos pra eram entrar. músicos profissionais. Então, aí eu sei que foi no ensaio, foi aquela loucura. O cara falou, não, faz o que você tiver que fazer, a gente tenta. Amém. O que aconteceu? Na hora que era para eu entrar, eu comecei a falar. Na verdade, de Deus, ele começou a ministrar a palavra. sobre Deus estar no centro do relacionamento. Falar, já que você quer que Jesus entre na sua casa, na sua vida, mas ele tem que entrar no seu trabalho, na sua faculdade, no seu casamento, para que possa haver uma transformação assim como o Zaqueu. Porque foi isso que ele queria. Entra na minha casa. E aí entrei, os músicos até comemoraram, porque eu entrei na hora certa. Então, assim... Deixou bom, hein, amor? É bom, mas por quê? Porque a gente vive isso. A gente quer que as pessoas vivam Deus no centro da vida delas. Seja no casamento, seja ela individual, no trabalho. Porque tem gente que vive Deus na igreja, mas não vive em casa, não vive na escola, não vive no trabalho. E é isso que Deus quer. É um ser completo. E quando a gente está no ministério de uma só carne... Quando eu estou no trabalho,
eu estou em uma só carne com a Érica. Ela não tá lá, mas ela tem que estar. As pessoas, quando olharem pro Douglas, tem que ver a Érica. Assim, quando olharem pro Vidal, tem que ver a Milena. Entendeu? Isso é a essência divina, é Deus na Terra. Qual foi o maior desafio de vocês durante esses 16 anos de casados? O que vocês podem trazer pra gente aqui? Né? Família Doriana não existe, né? Vida perfeita do Instagram é editada. A gente bota os melhores momentos, né? O melhor filtro, mas vamos falar para as pessoas que estão casadas ou pensando em casar e que talvez elas estejam desanimadas com o casamento. Eu acho que, olhando na visão de homem, eu acho que o casamento ele é indispensável, é necessário, é indiscutível. Você precisa casar. Você precisa casar com uma pessoa que tem uma visão cristã. Você precisa colocar Cristo no centro do teu casamento. E você precisa ter a consciência que você tem que fazer o outro feliz. Eu acho que é a parte mais difícil, né? Ninguém ensina isso. Fala, você tem que ser feliz. Você tem que ser. Normalmente se pensa assim, eu quero casar pra ser feliz. Isso aí. Não pra fazer o outro diária feliz. fazer essa mulher feliz. Porque ela é muito exigente. Que isso! Tão bonitinha, tão mas é fácil exigente pra pra caramba. você. Deve ser muito porque você exigente. precisa ter uma mulher exigente. Não é pra mentir, amor. Gostei. Amor, mas eu não tô mentindo. Gostei. Eu posso omitir. Poderia ter omitido, né? Mas eu falei. E pra você, Os Milena? desafios diários, né? Todo dia é um desafio, porque são duas pessoas diferentes, criados por pessoas diferentes, cada um com seus pensamentos diferentes, forma de agir. E é complicado. Às vezes eu acho que ele tem que pensar igual a mim. Ele jamais vai pensar igual a mim. Eu sempre quero que ela pense igual a mim. Ele quer que eu pense. Apertar a mão. Ele quer que eu adivinhe os pensamentos. Eu quero que ele adivinhe os meus. E não vai acontecer isso, né? A gente precisa entender Casamento que não é isso, né? não é isso. Não acontece isso, viu, gente? Não tem fórmula acontece. mágica. Eu acho que o Gente. maior desafio a gente está vivendo agora. Eu acho que com a educação das crianças, né? A minha mais velha está com 13 anos. E aquela fase da adolescência, né? E a gente tem que estar muito fechados. Muito unidos ali, né? Para poder... Eu digo que um dos maiores desafios desse tempo atual, desses tempos atuais que a gente vive, é a criação de filhos. Realmente. Porque antes, eu dizia assim, quando o filho era bem-sucedido, você sabia que ele teve ali toda a criação dos pais. E quando não era bem-sucedido, é porque faltou alguma coisa dos pais ali em algum momento. E hoje não, porque a gente concorre com tudo. Com excesso de informação, com excesso de desinformação, com as amizades, com a escola, com o núcleo que eles estão vivendo. Então, o tempo todo eles estão sendo bombardeados. E, realmente, na minha visão, hoje, a criação de filhos é um dos maiores desafios para qualquer casal. Verdade. Ontem eu estava conversando com meu pai rapidamente, e ele estava falando da minha irmã lá, aí ele falando que hoje, que na época que eu estava na escola, era rápido, mas eu estudava. Hoje a menina passa quase o dia todo na escola e não aprende nada. A maior parte do tempo, ele falou que os professores... Olha, a visão do meu pai tem a 4ª série. Ele falou que os professores não sabem nada e ficam ensinando coisas que não tem nada a ver com a escola. Ele já percebeu isso. Então a criança passa mais tempo na escola e aprende menos. Ou seja, é o excesso de desinformação para formar uma geração dependente do governo. Mas vamos complicado. lá para... É complicado. É desafiador, mas com Deus ali eu acredito que a gente consiga vencer esse desafio também, não é? Sim. Mais esse desafio para as famílias cristãs. Vocês estão preparados para aquele momento? Vocês assistem o podcast, claro, vocês estão preparados. Aquele momento da pergunta surpresa. Na outra foi bomba porque era uma célula terrorista. Agora não, agora é a pergunta surpresa. Vem Ana Vilotti trazendo pra gente, feita especialmente pela nossa equipe do New Waycast. Olha que linda essa caixa. A caixa ficou nova, Caixa gente. linda, produzida pela De um programa pro outro. Não assistiu até o final. Não, acho que eu não assisti até o final, Essa então. parte, gente, eles pularam. Eles não pularam. quiseram assistir. Sempre tem uma pergunta surpresa. Às vezes tem uma pergunta bomba, mas acho que não. Tem pergunta que é bom, tem pergunta que é surpresa. Posso passar, né? Não.
Tem Pode que pedir ajuda responder. dos universitários, a Tem equipe. que responder. O povo quer saber, você vê direto da internet. Depois de tanto tempo juntos e com ele tendo se convertido, como vocês veem a jornada de fé de vocês dois? São 2 perguntas. E o que mudou em relação ao julgo desigual que existia no início do relacionamento? Ah, fácil. A equipe pegou lá, suave. Primeiro, como tem sido a jornada de fé de vocês dois hoje, uma vez que os dois professam a mesma fé, que os dois caminham juntos? Caminham juntos. Hoje tá legal, né, amor? A gente tem estado... Tá junto suave? Tá, porque é célula, é caminho do sim, é vida vitoriosa. Então a gente tá junto o tempo todo, a gente se falando o tempo Vocês estão todo. Nossa servindo, comunicação sim. melhorou muito. Vocês serviram no XP? Sim. Amém. Então, na verdade, o que vocês estão falando é que vocês estão cada vez mais envolvidos com a obra, mais comprometidos e, com isso, mais dependentes de Deus. Sim, Porque não com é certeza. só fazer, Não. né? A gente tem que se preparar, a gente tem que buscar a Deus. Senão o diabo envergonha, né? Pois é. A gente tem... E a gente um ao outro em casa, né? Ó, isso aí não tá legal não, hein? Isso aí tem que Eu falo, melhorar. E a gente... Jesus tá vendo, hein? Jesus tá vendo. Acusador. Pois é. Ó, na Bíblia tá escrito assim, assim, assim. Eu falo, eu falo, gente, que amor é esse, Deus? Que amor é esse? A Bíblia fala que é pra dar a vida. Eu quero que dê a vida, os bens, o corpo, tudo. A gente sempre fala desse versículo, né, amor? Que também, que você tem que... Não, fazer tudo você por tem que mim. dar a vida por E ela. ela fala, e você tem que dar a vida. Jesus. Foi quando ele fala alguma coisa, eu falei, tu tem que dar a vida. No silêncio, o encontro, resposta certa. Ele faz isso, ele canta do nada, assim, ele sabe. Tem que dar um silêncio, Então, irmão. a gente hoje se sente completo, né? Uhum. Porque sem pensar do mesmo jeito, sem ter o mesmo... Tá no mesmo trilho, né? Porque a gente tinha Deus. Cada um tinha Deus da sua forma, mas a gente não estava da mesma forma. Entendi. Eu ainda preciso acompanhar, tá? Que ela é o quê? O Schumacher e eu sou o Barrichello. Eu tô bem depois. Mas a mulher geralmente é mais acelerada, mais proativa. Vem lá do Éden, irmão. Entendeu? Vem lá do Éden. E o que mudou em relação ao julgo desigual que existia no início do relacionamento? O que mudou hoje pra vocês? Na verdade, eu acho que da minha parte, eu acho que eu era um pouco... Eu, tá? Sim. Eu era um pouco julgado, mas com razão, né? Isso aí também me entristeceu um pouco, é isso. As pessoas que julgavam? Também, de fora. De fora, a principalmente, família, era? Mas assim, você respondeu aqui, em relação ao que você sentia. É isso. Meu sentimento. Eu ficava triste. Então tava triste É porque tava longe existia também. esse julgamento, esse pré-julgamento no início do relacionamento, que hoje... ufa, hoje ele é crente. Tudo bem. Aí o que eu não queria lá atrás, fingir que eu era... Lembra que a gente conversou aqui no início? Eu não queria fingir para poder mostrar para as pessoas. Mas hoje eu sou verdadeiramente. Amém, Isso igreja. mudou, eu não sou um fingido. Amém. Então, isso mudou, Glória a viu? Deus. Era isso aí. New Age chegou na vida dele. Hoje novo vocês caminho. estão juntos porque vocês querem e isso faz bem a vocês. Sim. É isso aí. Vocês viverão o melhor tempo da vida de vocês, né? Que serão líderes do caminho do Eita, que sim. humildade, Ai, glória a que Deus. lindo. Muito desafiador A expectativa também. tá A alta, expectativa Tá, que bom. Vocês terão uma demanda alta e um retorno alto. Mas a recompensa, vocês vão ver que vocês ela é vão ver. muito grande. A gente é grato também muito a vocês, a nossa liderança, ao Zé e a Andréia, porque a gente, de alguma maneira, a gente pôde transpassar o que a gente vive no nosso casamento, né? Senão não haveria esse convite. Isso Então, é verdade. havendo esse convite, sinal que a gente está mostrando alguma coisa de bom, né? Que a gente pode agregar Claro. no casamento. Vocês estão dando frutos, casamento né? de alguém. A boa árvore é conhecida pelos bons Pelos frutos, bons tá? frutos. Porque a gente sempre se deu muito bem, mas isso era uma coisa que faltava alguma coisa, sabe? Faltava o complemento. Mas agora, graças a Deus. Que bom, sejam felizes, sejam abençoados e, acima de tudo, abençoadores. É o que nós Multipliquem isso desejamos para para outras vocês. vidas. Obrigada pela participação, que Deus abençoe muito a vida de vocês, o casamento, a família. Amém. Né? E bem-vindo ao Ministério de Família, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Estamos muito gratos mesmo. A gente entende que a nossa responsabilidade também está subindo, né? Vamos lá, vamos juntos, contamos com vocês também nessa... A gente sabe que tem vocês aí para ajudar, aconselhar, Amém. direcionar. Amém.
E você que está aqui com a gente, já compartilha esse programa, esse podcast, abençoa outros casais, outras famílias. E no próximo sábado a gente se encontra aqui no New Waycast. Beijo, gente. Tchau. New Waycast. Podcast New Way.